Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é a dupla Palmeiras e São Paulo, as duas equipes ali do CT da Barra Funda, os dois vizinhos. Falar um pouco do que foi o 2024 de ambos e também falar um pouco da expectativa para 2025. Eu já peço você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos. Sim, você torcedor do Palmeiras e do São Paulo que está vendo o vídeo, é uma bandeira do Corinthians ali atrás. Mas pode ver tranquilo que a análise é isenta, sem questão de rivalidade. O clubismo eu guardo todo para os vídeos do Corinthians, ali é 100% clubismo. 100% não, mas ali eu deixo o clubismo para lá. Para os outros eu realmente ajudo de maneira profissional. Até que quem quer crescer nesse meio tem que crescer da maneira correta, não é mesmo? Bora lá, começando pelo Palmeiras. Também por ordem alfabética, também para o time que teve um ano um pouco melhor. O Palmeiras, trazendo dados em 2024, teve 67 jogos, 39 vitórias, 16 empates, 12 derrotas, por 108 gols marcados e apenas 56 gols sofridos. O artilheiro do time foi o Flaco Lopes na temporada. No Paulistão, o Palmeiras foi campeão, mais uma vez, e nas Copas, ficou nas oitavas, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. E no Brasileirão foi vice-campeonato, chegou em segundo. E também teve um vice na Supercopa, perdido inclusive para o próprio São Paulo. E o ano do Palmeiras foi um ano assim, meio estranho, porque é um time que continua sendo muito competitivo, especialmente no cenário de pontos corridos, que é um time que perde poucos pontos, é muito difícil derrotar esse Palmeiras. Mas o desempenho, cara, foi um desempenho meio estranho, porque você não lembra se tantos jogos do Palmeiras que o time jogou realmente bola. Desempenho coletivo mesmo, partidas coletivas realmente empolgantes do Palmeiras. Nas Copas, caiu para um Botafogo na Libertadores. E caiu de maneira merecida até, foi inferior na junção dos dois jogos. E apesar de ter quase no final ter tido uma reviravolta incrível, o que também mostra quanto esse time tem uma mentalidade ainda vencedora, uma mentalidade de nunca desistir, de sempre lutar, etc. Na Copa do Brasil, quando o Flamengo pagou muito pelo jogo de ida, não jogou bola, foi engolido completamente. Na volta jogou melhor, mas não foi suficiente para se classificar. No Brasileirão, esteve sempre ali na parte de cima da tabela, mas não empolgava tanto. Depois que cai das Copas, o time dá uma arrancada que coloca ele de vez na briga pelo título. Boa parte do campeonato foi, inclusive, o Palmeiras era o meu favorito ao título, até justamente por essa folga no calendário. Mas chegou na hora decisiva, no jogo decisivo, acabou. A gente teve dois jogos que foram decisivos para isso. Que era o clássico contra o Corinthians, você podia afundar o rival, e ainda era um jogo importante, questão de tabela, e o jogo contra o Botafogo. E foram duas partidas que mostraram muito dos problemas coletivos e problemas coletivos desse Palmeiras de 2024. Algumas contratações não deram o retorno que se esperava inicialmente. O Felipe Anderson não está rendendo, o Maurício. O Aníbal Moreno teve bons momentos, especialmente no primeiro semestre. No segundo já teve uma queda. O Richard Rios. Não aconteceu, mas o Richard Rios foi um cara que também teve alguns bons momentos, também teve outros momentos um pouco mais de baixa. Os primeiros momentos do Richard Rios, na verdade, foram na seleção colombiana aqui do Palmeiras, mas tudo bem. Então, você teve a volta do Dudu, mas é um Dudu que também não é o mesmo, um Dudu que em muito tempo parado. Queda de desempenho de alguns jogadores, isso é importante citar, especialmente no setor defensivo. O Everton também já viveu uma melhor fase do que atualmente. Marcos Rocha ganhando desempenho. Gustavo Gomes nem se fala, nem de longe, uma temporada que lembrou todos os níveis. É, na lateral esquerda, Caio Paulista e Vanderlan também não deram contra-recado, principalmente depois da lesão do Piquerez. O Palmeiras também teve problemas com lesões, chegou a perder o Murilo por uma parte considerável por lesão. O Zé Rafael e Gabriel Menino também caíram de desempenho esse ano e o Zé Rafael é um cara muito importante para esse esquema do Palmeiras do Abel. E o Palmeiras sente muita falta de ter um primeiro volante junto com o Aníbal, o Richard Rios não são esses jogadores. E o Rafael Veiga também fazendo uma temporada mais regular, em alguns momentos jogando melhor, em outros não. Apesar de sempre olhar os números do Veiga, sempre são bons, né? Porque é um cara que sabe formar muito número em bola parada. O Flaco Lopes faz um primeiro semestre muito bom, tanto que ele é o artilheiro do time, tem muito por causa disso. O Paulista dele foi muito forte, jogando bem, jogando melhor. Mas o segundo semestre dele já teve uma queda, a queda do coletivo também influenciou a queda individual dele. Rony também foi um jogador, assim, caiu demais de desempenho durante a temporada. O torcedor do Palmeiras não quer nem ver ele pintado de ouro, atualmente, devido ao desempenho. E então, um Palmeiras que sim, muita queda, um Palmeiras que cheira total a fim de ciclo, essa é a verdade, e um Palmeiras assim muito dependente do individual, do talento individual do seu time, que é um time bom, importante frisar,
mas muito no Palmeiras, especialmente no segundo semestre, o Palmeiras cada vez mais dependente do individual para conseguir seus resultados. No primeiro semestre ainda tinha o Endrick, mas depois que ele sai, aí você tem o surgimento e a consolidação do Estevão. O Estevão já estava ganhando os minutos, mas depois, assim, ele cresce absurdamente. Que fenômeno, que jogador espetacular. Daria pra fazer um vídeo só do Estevão, só falando bem dele, a personalidade, porque a gente tá falando de um garoto com tem nem 18 anos ainda. Cara, o nível que ele jogou. É... Eu acho justo ele ter sido eleito o melhor do campeonato. Não sei se ele é minha votação, mas acho justo ele ser considerado o melhor do campeonato. E, cara, ele jogou muita bola e o Palmeiras só chegou à última rodada com chances matemáticas de título por causa dele. Muito por causa dele mesmo. Porque a quantidade de jogo que ele botou no braço, o Palmeiras em diversos momentos foi Estevão FC. Era bola no Estevão, o moleque jogando às vezes contra 2, 3 marcadores, passar por isso, fazer, e em vários momentos conseguiu passar, e bola na área. Né? O Palmeiras é muito dependente de cruzamentos na área, principalmente quando as coisas estavam dando certo. E, cara, tem um jogo contra o Grêmio, no Allianz, que é assim, é realmente bola no Estevão e dane-se. É isso, bola no moleque e que se vire. E o Palmeiras ainda criou bastante aquele jogo, muito que ele jogou demais. O Estevão teve, por exemplo, números mais tímidos contra os times mais fortes, muito por causa disso. Porque contra as equipes mais fortes, contra os jogos grandes, ficou muito claro alguns problemas coletivos do Palmeiras. O fato de defensivamente não ser mais um time seguro como foi na Anabel, o fato de ser um time que sofrendo demais quando pega adversários que exploram a velocidade, especialmente exploram o lado direito da defesa. Quando é o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes ali, eles sofreram bastante. O Botafogo nos confrontos diretos se aproveitou muito disso no Libertadores contra o Brasileiro. E a falta de ter um meio-campo mais combativo, Richard Rios e Aníbal, para mim são dois caras que entendem melhor como segundo homens, não como primeiro. A queda do desempenho de Rafael foi algo muito ruim para o Palmeiras, porque ele dava mais equilíbrio nos seus melhores momentos. A queda dele, lesão, etc. Foi muito ruim para o Palmeiras não ter ele ali e não ter uma opção que trouxesse mais equilíbrio para a defesa. Aí você tem Roberto Piquerez e Caio Paulista e Vanderlan, meu pai amado. Não foi. O Giai foi contratado pela lateral direita, ainda está se firmando, ainda está se adaptando, ainda não conseguiu ser dono da posição. Então foi um Palmeiras que investiu, só que essas contratações não conseguiram dar aquele retorno que se esperava. É um time que individualmente, para mim, tem bem mais talento, bem mais capacidade de render o que está rendendo. E o Abel merece suas críticas por isso. Da mesma maneira que é elogiável no Abel, a maneira como o time, mesmo falando muitos problemas, o time tem resultados que tem, ainda foi vice-campeão brasileiro, ainda se mantém competitivo. Cara, é muito difícil ganhar do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira. É muito difícil. Acho que o torcedor do Palmeiras não tem ideia, eu falo como rival, de como é chato enfrentar esse time, de como é difícil, de como o Palmeiras pode estar jogando o pior futebol do mundo. Ele sempre consegue se manter vivo dentro do jogo. Isso é uma capacidade, uma mentalidade que o time adquiriu durante os anos de sempre saber sobreviver. E isso no campeonato de pontos corridos é muito importante. Isso te coloca sempre no topo. Essa capacidade de, putz, posso não estar jogando para vencer, mas eu não vou perder. E o time tem alguns diferenciais, né? Além da questão individual do Estevão, você tem uma bola parada que o Palmeiras que é sempre muito fortíssima e decide jogos e tudo mais. E um Palmeiras que ainda assim, o saldo final, a visão final do torcedor é pior do que os resultados foram. Pô, outros times tiveram resultados piores, terminando melhores, mas o torcedor mais alegre. Mas é uma sensação, um gosto ruim, porque o Palmeiras teve a faca e o queijo na mão de ser campeão brasileiro. Era só ter empatado com o direto em casa com o Botafogo. E aquele jogo contra o Botafogo foi como se fosse um balde de geografia, foi como se fosse a realidade que eu jogasse na cara do time. Porque, de novo, foi um jogo em que ficou muito claro os problemas ofensivos do time, uma falta de maior repertório, a dependência enorme individual e principalmente a dependência enorme do Estevão. E o Botafogo soube neutralizar um pouco as ações dele. O excesso de bolas cruzadas na área, quando você pega uma defesa que se defende bem nesse sentido. E com a queda de desempenho do Flaco Lopes, isso pesa negativamente. E os diversos problemas defensivos do time. Então, é um Palmeiras com cheiro de fim de ciclo. É um Palmeiras que termina 2024 com a cara de que precisa se renovar. Especialmente o setor defensivo. A gente precisa de novas lideranças, precisa de novas lideranças técnicas também. E de mais competitividade dentro do elenco, de simplesmente se reforçar. Mas vale destacar, além do falei muito de Estevão, mas o Vitor Reis surgindo na zaga foi uma ótima novidade. Um menino que tem muito potencial, tem muito crescimento. Para mim já deveria ser titular dessa zaga, para mim ao lado do Murilo ou com o Gustavo Gomes, mas é um jogador que tem potencial para crescer ainda mais em 2025. É um Palmeiras que tem uma base muito forte e isso também ajuda a manter o time competitivo, porque, cara, veio uma sequência, saiu o Hendrick, você tinha logo o Estevão ali, dono, pronto para ser o novo dono do time. Mas preocupa que o Estevão deve sair logo logo, que vai ser esse time sem o Estevão também.
Então, o Palmeiras precisa melhorar. E o Palmeiras tem peça para render muito mais. O Maurício, Felipe Anderson, Veiga. Apesar de alguns jogadores, o Palmeiras estar bravo com os jogadores para aquele desempenho dele, ainda é time para render muito mais do que ele está rendendo. E eu acho que o Palmeiras vai voltar mais forte em 2025. O Abel, eu acho que vai ter contratações, vamos ver qual vai ser esse nível de contratações, especialmente para o setor defensivo. Mas eu acho que o Palmeiras volta mais forte. Vai precisar encerrar alguns ciclos, vai precisar cortar algumas coisas na carne, desprender de algumas coisas, de alguns jogadores, mas eu acho que o Palmeiras tem tudo voltar mais forte em 2025 e continuar sendo um time de topo, um time sempre muito competitivo. E já do outro lado, São Paulo, os números do tricolor paulista em 2024: 68 jogos, 31 vitórias, 20 empates, 17 derrotas, 94 gols marcados e 62 gols sofridos. São Paulo foi campeão da Supercopa em cima do Palmeiras no começo da temporada, quebrou o tabu contra o Corinthians na Neoquímica Arena, importante citar. Nas Copas, chegou nas quartas de finais no Paulista, na Libertadores e na Copa do Brasil. E no Brasileirão terminou em sexto lugar, um sólido sexto lugar, tranquilíssimo. Não sonhou em nenhum momento com o título, também não ficou olhando lá para baixo, para quem vem de baixo. Um sólido e tranquilo sexto lugar sob a equipe comandada do Zubeldia. Começa o ano com Carpini, começa o ano bem, né? Ganhando a Supercopa e conquistando também, quebrando tabu, trabalhando no seu bem, mas o time tem uma queda considerável. Tanto que o Carpini é demitido e depois traz o Zubeldia que tinha sido campeão da Sula pela LDU, para mim foi uma aposta bem válida. O time com o Zubeldia, a primeira parte do trabalho dele é um trabalho bem positivo, o time rendendo melhor, conquistando resultados, avançando nas Copas, mas assim, começou a ter oscilações, especialmente nas Copas. O São Paulo está no momento de jogar melhor no Brasileiro do que nas Copas. Contra o Nacional, aquele confronto também, o São Paulo já não jogou bem, avançou. Contra o Botafogo, o primeiro jogo, 1-0, mentiroso, porque o São Paulo não merecia nem ter perdido mais. Consegue voltar vivo pro Morumbi, teve chances reais de classificar. E eu acho que aquela eliminação do Botafogo meio que acabou o ano ali, né? A sensação do São Paulo pós-eliminação do Botafogo foi que, assim, tava todo mundo de aviso prévio, só esperando as férias chegar. Tava o pessoal enrolando e empurrando com a barriga. Porque no Brasileirão já tava mais ou menos ali, a situação estava definida, podia ter terminado uma posição melhor, mas depois, principalmente, que garantiu vaga direta na Libertadores, também largaram de mão de vez. E a sensação foi essa, de que o time que poderia render mais, o desempenho, especialmente na reta final, foi abaixo, merece, sim, críticas, porque um gosto meio amargo do torcedor de São Paulo, que o time que mostrou ter capacidade de render mais, continuou sendo muito competitivo. O time de São Paulo é um time competitivo, é um time que consegue competir em Copas, tem capacidade de competir, fazer bom brasileiro. Mas assim, eu acho que o São Paulo, pensando em 2025, pensando em dar um salto mesmo, vai precisar se reforçar. Até porque você tem algumas quedas de desempenho. O São Paulo também teve alguns problemas de lesões. A lesão do Alisson, algo muito negativo no time. Ele faz uma falta enorme, estava jogando muita bola no meio campo. O Ferreirinha vinha bem. Mas o Ferreirinha sofreu com lesões, é normal, né? Estranho seria se ele ficasse saudável a temporada inteira. Mas também foi um jogador que fez falta. Teve queda de desempenhos também. O Luciano já teve desempenho melhor que teve, mais oscilante essa temporada. O Caleri, então, nem se fala. A segunda metade de temporada do Caleri, meu amigo, olha, eu acho que ele só não virou reserva de vez, muito por causa do nome que ele tem, e porque também não tinha o André Silva apareceu bem do banco, mas questão de nome também é importante. Mas assim, a segunda metade da temporada do Caleri foi muito ruim. Foi bem ruim, foi bem decepcionante. E ele acabou sendo decisivo negativamente, né? Porque na Libertadores, assim, o Caleri teve todas as bolas ali para decidir a classificação a favor do São Paulo e ele não conseguiu. Ele acabou sendo um fator negativo. E um time, em muitos momentos, muito dependente do Lucas. Acabou que a temporada brasileira do Lucas foi muito subestimado. Pouco se fala o quanto que o Lucas Moura jogou bola no Brasileirão. Fez um ótimo Brasileirão. E a sensação que dá é que ele poderia ter jogado ainda mais, ter números ainda melhores, se ele tivesse um entorno melhor. E um time que rendesse mais coletivamente, especialmente no segundo semestre, no segundo turno, até com o São Paulo, quando enfrentou times ali da parte de baixo da tabela, também muita dificuldade para a retranca. Lembrando, o Cuiabá teve 6 vitórias no Brasileirão, 2 delas contra o São Paulo. É um fator, é algo impressionante. E foi um São Paulo sofrendo também na reta final com time de jogo contra times mais fracos, perdeu para o Juventude em casa, perdeu para o Cuiabá fora. Um time que faltou um pouco mais de tesão também em alguns momentos na reta final. Como eu falei, você viu o São Paulo jogar, dava a impressão que estava todo mundo ali de aviso prévio, só esperando a temporada acabar e já marcando viagem de férias, etc. E
e um time que para mim pode render mais. Vai manter o Zubeldia, aquele não, o Zubeldia já começa a temporada mais pressionado, com a expectativa que o time melhore. Mas assim, você teve na zaga, o Alan Franco fez uma boa temporada, é uma ótima notícia, mas o Arboleda já com processo de queda de desempenho é um cara que pode sair. As laterais são um problema do São Paulo, o Rafinha tá final de carreira. O Igor Vinícius ainda não voltou já no nível que ele já mostrou. Atrás esquerda foi um problema, porque o Wellington também tá saindo, mas eu também que você já jogando uma bola redonda. E no meio, Luiz Gustavo oscilante, também não passa tanta confiança, tem que ver como o Alisson vai voltar de lesão. Paulo Maia também, tudo mais. E na frente tem o Luciano que deve sair, questão do Caleri. Assim, é um São Paulo que me passa um pouco menos de confiança para 2025, porque o São Paulo atual, o elenco atual, é um time competitivo, o time já mostrou capacidade de competir em Copas e em Brasileiro. Só que para dar o salto, precisa de reforços, precisa melhorar, precisa subir o nível. Porque a impressão que eu tenho de São Paulo é isso, ele tem um teto. O teto é mais ou menos esse, terminar ali na zona de sexto a quinto do Brasileiro, e chegar nas Copas, umas quartas de finais, quem sabe uma semifinal. Me parece o São Paulo realmente que o teto do time é esse. E para ir além disso, não é só trabalho de técnico. Para mim, precisa melhorar o elenco mesmo. Porque, como eu falei, o Lucas jogou, para mim, foi um ótimo brasileirão. E acabou até subestimado. Realmente jogou bola. Só que, assim, claramente ele sente falta de ter mais qualidade ao redor. E eu não sei também qual é a capacidade financeira do São Paulo de fazer investimentos que melhorem de fato o time. Algumas das contratações feitas também não tiveram ainda o retorno esperado, Marco Antônio, Juan e tudo mais. E teve algumas apostas, Eric, mas são jogadores que eu acho que bons ali para compor elenco, etc. Poxa, chamar o Lewis na lateral esquerda, essa foi aleatória. Isso aí, o São Paulo, vendo todo mundo contratando um jogador estrangeiro aleatório, ele inventou o Jamal Lewis lá. E até teve alguns bons jogos, inclusive. Mas assim, é um São Paulo que tem algumas questões chaves dentro do elenco para 2025. Eu acho que é o que vai separar o São Paulo de ser um time que continua sendo competitivo, ou um time que pode chegar mais longe, que pode bater realmente com os principais, ou um time que vai descer de nível. Precisa de reforços, você ainda tem pilares importantes desse elenco, tem jogadores de ótimo nível, tem o Gomes, tem o Rafael, você tem o Lucas, etc. Precisa que alguns jogadores voltem a jogar mais, o Caleri precisa voltar a jogar mais, o time sente falta de ter o Caleri jogando melhor. E precisa de reforços. Precisa de mais alguém na zaga, especialmente reforços nas laterais, para subir o nível e também no meio para frente. O São Paulo que a maneira como vai ser essa janela de transferência para mim vai definir muito do que se esperar do time de São Paulo. Se é o São Paulo que vai continuar brigando no topo ou se é o São Paulo que vai descer de nível. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha opinião. Deixe você, torcedor do Palmeiras, você, torcedor do São Paulo. Deixe nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa. E eu peço mais uma vez que você dê like aqui no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esses e os demais vídeos. Muito obrigado mesmo por você que me aguentou ouvindo falar por mais 18 minutos. Muito obrigado de coração. Tchau, tchau e até a próxima.